Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de dislexia. Obrigada por estar aqui. Esperar a Áurea entrar, o pessoal entrar. Boa noite a todos. Só dando uma arrumada aqui, boa noite. Hoje nós vamos falar de dislexia, do livro, quem não conhece, Como Lidar com a Dislexia. A Áurea, que é a autora desse livro, junto com a Ângela Nico, elas fizeram esse livro. E olha, gente, para quem quer saber sobre dislexia, é o livro. Um livro totalmente didático, muito bom mesmo. O bom é que ele cabe dentro da bolsa. Então, assim, qualquer paradinha, em vez de pegar o celular, ler o livro. É maravilhoso. Vamos esperar a Áurea entrar, tô ansiosa. Boa noite, Sá. Eu ia falar bom dia pra Sá. Boa noite, Sá. Vamos ver quem mais tá aqui. Bastante. Dias. Que bom. Vamos esperar a Áurea entrar. Tô esperando ela ansiosa. Vamos lá. Boa noite. Olha só, na segunda, uma hora dessa, eu tô quase do bom dia ainda. Cadê a nossa Áurea linda? Gente, então, vamos falar do livro enquanto a Áurea não vem. É um livro, ele é muito bom. Ó, é um guia prático para pacientes e familiares e profissionais da educação e da saúde, tá? Então, assim, ele é voltado para todo mundo. Ele não é aquela coisa chata, cheia de teorias. É muito prática a leitura, muito didática. É maravilhoso. Ele está à venda lá na ABD com o João. É João, né, Sá? Confirma para mim, ou é com você? E aí, depois, quando final dessa live, eu vou deixar os contatos que a Sá vai me ajudar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sá, avisa a Áurea para entrar, por favor. Boa noite. Para quem está entrando agora, nós vamos conversar com a autora desse livro, Como Lidar com a Dislexia. Quem não conhece esse livro, é um guia prático maravilhoso. Ah, ele entrou. Vamos lá. Olha, pessoal, podem deixar aqui, ó, e eu vou passando aqui. Ah, que delícia bater esse papo, que maravilha. Vamos ver, tá entrando, tá rodando aqui. Boa noite para quem tá entrando. É um prazer receber todos. Uma live de muito aprendizado. A Aurinha não tá entrando. Só rodando. Aqui tá com internet. Vocês estão me vendo bem? Acho que eu vou tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Boa noite para quem está entrando agora. Muito prazer vocês aqui.
Aurinha, oi, eu tô te chamando, Áurea, já te mandei. Boa noite, minha linda, tudo bem? Áurea, eu tô te aguardando aceitar. Vou lá te mandar outro chamadinho. Fala, Cris, você aqui, uma fono maravilhosa, gente, uma amiga querida. Ó, fono.pediatria. Vai lá no canal dela, é maravilhoso, maravilhoso. Falei certo, né, Cris? Seu canal. Áurea, é só aceitar. O que será? Cadê a Aurinha? Ela caiu. Vou te mandar, Áurea. Vou te mandar outro convite. Ó, eu vou derrubar essa e vou entrar de novo. E todo mundo volta, hein? Todo mundo. Ah, agora sim, acho que vai agora. Vamos ver. Se não for, eu volto de novo. Ah, acho que agora entrou. Olha nós aqui! Uhul! Que Ai, essa internet me alegria! dá até calor. Vou até ligar o ar. Vou até ligar o ar, porque essa Eu internet também. É difícil, mas parece que deu. dá Estamos tudo aqui. certo. Ah, a gente vai, volta, tá tudo certo. Aqui Sim, não é tranquilo. problema. Problema é coisa que a gente não consegue resolver. Isso mesmo. Uma boa noite, muito obrigada por estar aqui. Essa pessoa de energia é um alto astral maravilhoso, assim. Eu nunca estive Ai, perto, obrigada. nunca estive perto, mas eu sinto. Ah, que bom! Eu estou tão feliz com o seu convite. Agradeço de coração essa oportunidade da gente poder falar sobre dislexia e do Ah, nosso livro, né? eu fiquei falando um monte dele já fiz. Então, olha, muito prazer, assim, agora a gente falando aqui. É uma honra você aqui comigo. Tenho, assim, uma gratidão enorme por todo o trabalho que eu acompanho, porque eu também tenho as cartilhas, tenho todo o trabalho, e, assim, de alfabetização, né? E muito Deixa eu te contar, obrigada. Oi. deixa eu te contar uma notícia assim super novinha. Ai, Ontem a nossa cartilha ganhou um prêmio no Brain Connection. jura? É minha autoria e da Angela Nico, né? É a mesma É. autoria desse livro. E ontem nós ficamos super felizes que o Brain Connection premiou o prêmio Fernando Capovilla, premiou a nossa cartilha pelo trabalho com alfabetização. Então, nós estamos Ai, no auge, assim, felizes comemorando. ai, parabéns. Não, é demais a cartilha, gente. Depois eu vou pegar, ela tá por aqui. Ela tem aquele caderno de você pôr a mão, de você Um sentir sensorial, como né? o sensorial, que maravilha, gente. Ó, tem que ser outra live agora. Essa A é do... gente Mas é só é, comemoração, né? Estamos ai, muito bom. comemorando. É. Parabéns, Ângela. Ela está aqui com a gente. Parabéns pelo prêmio ontem também. Ah, que delícia, né? Ai, é tão Muito bom. bom, Graças a Deus. graças Como a é Deus. bom ter vocês nas nossas vidas. Nós, famílias, eu, uma futura pedagoga, já estou quase me Está formando. chegando lá, né? Estou chegando lá, então assim, muito obrigada por vocês existirem, estudarem tanto, fazerem tantas pesquisas e passar todo esse conhecimento para a gente. Gratidão, que é o que a gente precisa, né? E todo Isso mundo absorver isso. Muito obrigada. Então vamos falar do meu querido, é o meu guia nosso livro. prático.
E sabe o que eu Isso. mais, além de tudo que tá aqui dentro, o tamanho dele, ele cabe na bolsa, Ele gente. ficou bom, né? Ele ficou ótimo. Ele Então, ficou maravilhoso. Então, vamos falar um pouquinho dele, Áurea. vamos Olha, sim. a Áurea ela e a Ângela Nico, é autora do livro. Depois a gente vai falar aonde achar o livro. Esse aqui, gente, é obrigatório, é um livro obrigatório de toda família, de todo professor. Não, tem que ter. Depois é uma leitura, assim, eu comecei e acabei tão rápido. É muito didático, Essa é a muito ideia, né, simples. Samantha? A gente pensou nesse livro porque, assim, eu trabalho há 22 anos na ABD, né, na Associação Brasileira de Dislexia, a Ângela 30 e tal. Então, a gente já avaliou tanta gente, tantas pessoas passam por lá e pedem, mas onde eu posso ler mais um pouquinho sobre dislexia? Como eu posso me informar mais? E existem, claro, publicações científicas, livros ótimos, mas não tão acessível, né, para o pai, para os adultos disléxicos, para os professores. Então, a nossa principal preocupação foi justamente criar um material baseado nas coisas que a gente ouve, nas dúvidas que a gente ouve, né, da nossa experiência, e que fosse, como você está falando e nos deixando cheia de alegria, né, que fosse fácil leitura, para justamente a informação chegar. Né? O que, que a gente quer? O que, que o disléxico precisa? Ele precisa que as pessoas conheçam a dislexia, né? Para poderem serem compreendidos em todos os ambientes, na escola, no trabalho, em casa, né? Então, e a informação é a base, né? Nós precisamos chegar lá. Precisamos começar a todo mundo saber o que é dislexia, né? Mesmo até quando você recebe um diagnóstico, saber já o que é dislexia. Porque normalmente nós, mães, sabemos o que é dislexia após um diagnóstico dos nossos filhos, né? Que bom seria receber um diagnóstico e já saber o que que é dislexia, né? E o momento da devolutiva, o momento que a pessoa recebe o diagnóstico, são muitas informações e muita emoção junto. Então, mesmo que seja explicado, mesmo que a pessoa conheça um pouco, naquele momento ela não absorve tudo, né? E depois vem as dicas, tá bom, ele tem dislexia. E aí, o que eu vou fazer? Como eu posso ajudar meu filho? Né? Que coisas eu faço em casa? Né? Então, são perguntas recorrentes que a gente pode ir conversando aqui. Claro. Eu queria, Áurea, que você falasse assim, bem brevezinho, um pouquinho da história da dislexia, porque assim, isso me chamou tanto a atenção, porque nas literaturas que a gente acaba lendo muito, a gente não encontra isso, porque às vezes a gente acha que é um achismo de alguém que inventou, mas isso é muito antigo, gente. Eu acho muito interessante a gente falar um pouquinho disso antes da gente entrar nas outras discussões. Então, há mais de 100 anos, né? É um dos transtornos muito estudados, né? Então, começou, foi um oftalmo, né? Foram oftalmologistas que perceberam, peraí, essa pessoa não está conseguindo ler, né? A princípio, pensava-se que era uma questão oftalmológica. Morgan, né? Foi um dos que descobriu, e aí foi percebido que não, que era uma outra dificuldade, né? E depois, aí, outros médicos foram percebendo, e depois o Orton, né? Que é um neurologista, que aí estudou com profundidade, e aí até a primeira associação, né? Que agora é a International Dyslexia Association, era Orton. E ele também trabalhou com o método multissensorial, ele também mostrou, né, como que se pode trabalhar com os disléxicos. Então,
tudo que se fala sobre dislexia, não é que a gente acha que é disléxico, pô, nossa, tem jeito de disléxico. Não, vem desde dessas pessoas que foram pesquisando, até o Dr. Galaburda, que fez pesquisas da parte neurológica, da parte anatômica do cérebro, fez pesquisa até no Brasil. Então, tem muitas pesquisas embasando o que se fala, né? Então, quando a gente fala, olha, tem dislexia, ele tem dislexia por isso, 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 e não é dislexia por isso, isso, isso. Então, para a gente caracterizar, tem que ter as características de inclusão no quadro e as de exclusão no quadro. E quais esses sinais que a gente pode se atentar? Olha, é um transtorno específico de leitura, com expressão também na escrita, né? Então, é um transtorno específico de aprendizagem. Aparece mais na época da escola, né? Principalmente na alfabetização, porque é o momento que a criança vai fazer a aquisição da leitura e falha. Falha na decodificação, falha na associação do som com a letra. Então, aquela criança que era esperta, que sabia de tudo antes de entrar para a escola, e que os pais têm aquela grande expectativa, quando começa a aprender a ler, começa a falhar. E isso acontece, para a gente considerar, né, que é uma dislexia, com a criança tem que ter inteligência no nível médio, né, normalmente acima da média, não tem nenhuma outra questão importante neurológica e ter tido oportunidade de aprendizagem. Então, o principal sinal é esse, começa a não conseguir a leitura escrita. Troca de letras, inversão de letras quando vai ler, a criança começa a evitar a leitura, começa a demorar demais para fazer uma lição. Isso eu estou falando já na época da alfabetização, com 7, né, no primeiro, segundo ano, que isso vai ficando evidente. Então, é lenta para fazer a lição, evita a lição, tem trocas, demora a aprender, então já é um sinal de alerta. Nem sempre que isso acontece é uma dislexia, mas na sala de aula você vê que aquela criança não está acompanhando, epa, vamos verificar. Outras questões também deixam que a gente pense, por exemplo, o histórico da família. Ah, se a criança tem um pai, é genética hereditária. Se a criança tem um pai com dislexia, então a gente já vai ficar atento, né? Lá na associação tem muitos pais que foram diagnosticados e agora os filhinhos pequenininhos já estão levando preocupados, né? Então, tem os sinais, se você for atentar, já na pré-escola, as crianças que a gente fala que é criança de risco. O que acontece? Demoram para aprender rima, não memorizam musiquinhas, têm uma imaturidade geral, evitam os livrinhos, demoram a aprender as cores. Então, são sinais que você já vai começar a prestar atenção, né? Começa a ensinar a letra, não memoriza o nome das letras, não memoriza dias da semana. Então, você já vai começar, já pode tomar providência, né? Então, ela não percebe os sons, não sabe o nome dela, não sabe escrever o nome dela, nem dos coleguinhas, né? Essas coisas básicas do início, a gente já pode começar a procurar. Porque essa época da pré-escola, da educação infantil, é a época da janela de aprendizagem, né? É a época da neuroplasticidade. Então, se a gente faz uma avaliação com uma criança de 5, 6 anos, 6 anos e meio, e percebe essas dificuldades, você já vai atuar,
você já vai solicitar uma intervenção com uma fono, você não vai esperar ela falhar lá na frente. Esse é o grande problema, né? Que a gente, até a doutora Neidine Gabi, que esteve aqui no Brasil dando uma palestra para a gente, que trabalha nos Estados Unidos, em Harvard, ela fala do paradoxo da dislexia. Esperar falhar para daí atuar. Então, você deixa fazer um gap, né? Deixa fazer toda perder vocabulário, perder todas essas aquisições, para daí você começar. Quando você detecta uma criança de risco, você já começa a atuar, e daí mais tarde você avalia novamente e vai ver. Ah, se ela avançou, mas não avançou como esperado, você pode dizer que é uma criança com dislexia. Ela avançou, e aquela era uma dificuldade casual, ocasional, pontual, então ela avança normalmente. Isso que é um diagnóstico que você pode já fazer precocemente uma intervenção antes do diagnóstico, né? É, uma criança de risco, você não fala ainda em dislexia, mas você faz a intervenção, né? Então, essa criança, ela vai fazer aquisição de vocabulário, ela vai trabalhar consciência fonológica e ela vai avançar. Isso ameniza a dislexia? Se fechar o diagnóstico, uma intervenção, fazer uma intervenção antes? Vai fazer com que a criança tenha menos dificuldade e vai fazer também que as questões emocionais que às vezes acompanham a dificuldade de aprendizagem não se acentuem. Então a criança vai aprendendo, vai avançando, vai amenizando mesmo as dificuldades, né? E não vai ficando com a autoestima rebaixada, que é um grande problema. Né? Aquela criança que começa a evitar ler de qualquer forma, que começa a fugir de situações de aprendizagem. Tem várias reações, né? Depende do grau da criança, depende da exigência da escola, depende da exigência da família, mas tem criança que não quer ir para a escola, tem dor de estômago, dor de cabeça, né? E ao passo que se ela for compreendida, isso fica bem mais tranquilo. Olha, o que você relatou, você descreveu o que aconteceu na minha casa. O Rodrigo, o meu mais velho, de 12 anos, o fator emocional dele, porque isso foi tardio, ninguém sabia sobre. Então, assim, a gente teve que tratar muito mais o emocional naquele momento do que até a própria intervenção. A Sarinha, que como já é precoce, a minha menor, que hoje já está com quase 8 anos, ela já entrou na intervenção e a autoestima dela é ótima. Aí, ela já está na hipótese da dislexia, mas a autoestima dela é ótima, ninguém aguenta ela. Ela até reza para ser disléxica. Mas assim, ela tem uma alta, assim, exatamente isso, essa autoestima, né? Que o disléxico às vezes chega até vocês tão arrasados, né? Tão arrasados. E às vezes também, já uma criança um pouquinho mais velha, você precisa contar para ele, né? Explicar para ele o que está acontecendo. Aconteceu a semana passada, um garotinho de 9 anos que eu dei a devolutiva, né, para a família, com dislexia, um garoto super esperto, que argumenta pra caramba. Aí ele foi lá, ele queria conversar, ele queria, afinal fui eu que vim aqui, né? Eu quero saber. Aí eu expliquei para ele que ele era inteligente, que ele sabia das coisas, tinha essa dificuldade, então ele precisava colaborar com o acompanhamento da fono, essa que ia ser a tarefa dele, que ele ia ver como ele ia melhorar. Ele falou assim, tá, agora sim faz sentido. Então, a gente, né, precisa fazer com que a criança entenda, para que ela se motive também, para que ela se engaje no tratamento e que as coisas possam caminhar de uma forma harmônica, né? Porque são muitas questões envolvidas. A gente fala, é leitura e escrita, mas
você vê, a criança, se ela começa a evitar muito a leitura, o que vai acontecer? Ela vai ter pouco vocabulário. Se ela vai ter pouco vocabulário, ela vai compreender menos. Se ela compreende menos, ela lê menos ainda, né? Vai fazendo um círculo vicioso que precisa ser quebrado, né? E a montanha-russa vai aumentando, né? Porque as demandas a cada ano que passa, escolar, vai aumentando, né? E a Com cobrança certeza. maior, né? Então, se a criança não está diagnosticada, não está em intervenção, fica muito penoso, né? E a escola também não tem como lidar, porque se ela não está informada do que está acontecendo com essa criança, como ela vai poder atuar de forma mais efetiva? Né? Então, voltamos para o começo que a gente falou meio não tão sistematizado, da importância da avaliação, né? Da avaliação multidisciplinar, que vai detectar se essa criança tem mesmo dislexia, o que está acontecendo. E tem muita gente que fala assim, ai, mas você vai rotular teu filho? Para que você vai fazer isso? Vai avaliar? Vai botar um carimbo? Então, eu sempre argumento que as crianças, assim, com 10, 11 anos, com muita dificuldade, ela já tem um monte de carimbos. Ela já tem o carimbo que ela não aprende, que ela é preguiçosa, ela mesma tem dúvida se ela não é burra, né? Então, a avaliação não é para rotular, né? Não é para ser muro. Eu sempre digo que não é muro, é caminho, né? Vamos abrir caminhos, vamos ver as dificuldades, mas também as potencialidades dessa criança, né? Para a gente poder trabalhar com isso e poder fazer as orientações adequadas, né? Para a professora, a própria profissional que vai atender tem ali um caminho, né? Com base na avaliação. Então, tudo isso vai ajudar. Eu já fui muito criticada em reunião de mães por isso, porque como o meu filho às vezes não era compreendido, eu ia explicar para elas o que meu filho tinha. E já ouvi isso sobre rotular o meu filho. Eu falo que não, o diagnóstico é libertador. Todo mundo tinha que ter um diagnóstico para saber suas dificuldades e seus acertos. Olha, como se todos nós soubéssemos as nossas dificuldades reais e trabalhasse isso. O mundo seria muito melhor. E principalmente com essas crianças, né? Ajudaria muito, né? Muito. A gente ouve, fala assim, tia, você tirou o mundo das minhas costas. Isso. É libertador, gente. Eu tinha Não, certeza que eu era burro quando eu falo assim, você sabia que você é super inteligente? Eles arregalam um baita olho assim, porque qual é a hipótese primeira? Se eu não aprendo, eu sou burro. Se os meus amiguinhos aprendem, e muitos, né, se esforçam muito pra caramba, mais que os outros. É muito comum ter um irmãozinho que não estuda nada e se sai super bem. E ele tá lá, fica o dia inteiro para fazer uma lição e o desempenho nem sempre é tão bom. Até eu tenho crianças que eu atendo que falam assim, sabe, Áurea, meu sonho é tirar um 10. Eu nunca tirei um 10. Porque às vezes os professores pensam, bom, ele está se saindo bem, tá bom, né? Ele consegue tirar nota, tá passando de ano, mas a criança quer ter aquela satisfação. E eu tive um caso de um menino que na prova de ciência ele tirou 9,9 porque ele errou a grafia de uma palavra. Ele não e estava comigo, tiraram? ele não tirou 10. E tiraram nota pela grafia? Tiraram. Ai, eu já vou na escola. Ah, sim, aí foi o que eu fiz. Mas Lá vai eu. ele não estava comigo ainda. Foi no ano anterior, mas ele toda vez ele falava. Porque eu tirei 9,9, porque eu errei como é que escrevia a palavra. Então, toda vez que a gente conversa com os professores, eu falo isso. Nas adaptações, nas acomodações, fazer propostas, né, que as crianças
consigam atingir, para que elas tenham essa satisfação de mostrar que elas sabem, né? E tirar uma nota alta, né? Que é, tia, eu queria Us- tirar um 10. usar e abusar dos canais de aprendizagem, né? Com certeza. Tem que ter, né, essas acomodações, por isso que a gente tem que conversar muito com os professores, e as mães também são as grandes guerreiras, né? As briguentas. Vamos lá, todo ano, com os relatórios na mão, olha só. É bem isso mesmo. Eu faço a matrícula já tirando os xerox do diagnóstico. Todo ano. Alguém está Ainda comentando, muito tá. foco nas notas e muito pouco nos talentos. É É isso a mesmo. Alessandra, A a gente, esposa. eu enxergo pouco, então eu já Aham. consegui ler, já foi demais para mim. Mas já foi assim uma beleza. Mas é isso, né? Eu atendia um menino que ele tinha transtorno de déficit de atenção, descalculia e dislexia. Ele aprendeu a ler com 10 anos. Mas um desenhista brilhante. Então, ele desenhava as matérias para ele poder entender, né? E aí a escola começou a valorizar. Ele mais mocinho, ele fez a caricatura de todos os colegas para pôr na capa do convite de formatura. Que Então, linda. né, é outro astral, não é só aquele que não sabe, que não faz, que não conseguiu. Porque imagina, consegue muita coisa. A gente está falando aqui das dificuldades, mas tem muitas habilidades. Ô, Áurea, como que são as intervenções que vocês trabalham lá na BD? Então, na BD a gente tem intervenção fonoaudiológica, psicopedagógica. E aí, você sabe, tendo avaliação, cada profissional vai fazer, então, a programação de como intervir. Com as crianças menores que estão com a dificuldade ali naquele comecinho da aquisição da leitura, geralmente vai para fono, que vai trabalhar a consciência fonológica, vai trabalhar a aquisição da leitura e da escrita, né? Algumas a gente pede também a intervenção psicopedagógica para trabalhar conceitos matemáticos, para trabalhar estratégia de estudo. Com crianças mais velhas, geralmente. Do PAC. Tem também, eu esqueci de falar, que tem a intervenção do processamento auditivo central. Tem a avaliação e tem a intervenção. E eu estava falando com as crianças mais velhas, às vezes a intervenção, então, é mais em relação à expressão escrita. Cada fase e cada criança, né, tem ali algumas necessidades e é neste momento que a gente vai trabalhar. Então, no 6º ano, precisa trabalhar muito a organização, porque tem aquele monte de professor, organização com o tempo, com as tarefas. Então, nessa ocasião, trabalha-se mais isso. Então, a cada momento, né, do desenvolvimento do indivíduo, a intervenção tem que ser adequada, né? Tanto, tem muita gente que fala assim, mas, pô, vai a vida inteira, vai ficar na fono, a vida inteira vai ficar na psico. Não, vai depender muito. A gente estava falando dessas demandas, né, cognitivas que aumentam muito, então, nesses momentos, precisa da intervenção. Há momentos que a criança vai ter uma alta, ou uma alta provisória, né? Estão no 7º ano, já fizeram vários anos de intervenção, estão se virando bem, estão conseguindo dar conta, elas podem dar uma pausa. Aí vai fazer Enem, pode precisar novamente de um atendimento. Então, não é que vai ficar a vida inteira, vai depender da criança, da dificuldade e do momento, né, que ela está passando.
Respeito às suas singularidades, exatamente Com isso é o que certeza. estão comentando. E a dislexia, vale ressaltar, né, que a grande importância da equipe multidisciplinar, né, Áurea? Com certeza, porque aí a gente, como eu estava falando, a gente precisa entender, né, todas as questões dessa criança. Então, precisa fazer toda a parte fonoaudiológica, neuropsicológica, psicopedagógica, a complementação dos exames, né? A gente lá na BD pede a avaliação do processamento auditivo, a audiometria, a vista, o exame de vista, o processamento visual, a avaliação neurológica. Então, a gente vai juntar todos esses dados para poder chegar a uma conclusão de fato, né? Porque você não pode falar que a criança tem dislexia, você não viu se ela tinha problema de vista e no fim era um problema de vista. Isso, a grosso modo, há muito tempo, hoje ninguém mais faz isso, né? A Ana Júlia está falando que a dislexia deveria ser mais falada, isso deve ser mesmo. Ana Júlia, querida! Olha, se depender de mim aqui, eu só falo isso. Um beijo, Ana Júlia. A gente está falando da dislexia, olha aí. Né? Estamos aqui Ai, para falar. a nossa fono querida Elaine está aqui também, da BD. Ai, eu adoro ela, como ela é linda. Ah, não, nossa equipe não é por falar, né? Mas é muito amor, né? É uma missão, todo mundo trabalha com amor para poder ajudar, para poder divulgar, para poder. Todo mundo muito envolvido, comprometido, né? Sabe o que é? É o amor. A competência, a ciência e o amor. É uma junção que ninguém segura. Por isso que ninguém segura a BD, por isso. Ela tem o amor, ela tem a emoção, ela tem a ciência, não é um achismo. E isso que é o sucesso da BD. Eu amo a BD, gente, vocês não têm Oh, noção. meu Deus! Que bom, né? Que bom ser amado. Ai, meu É Deus. muito bom. E vamos falar um pouquinho, a dislexia, ela pode vir associada com algum outros transtornos? Não só pode, como é bastante frequente, né? A gente fala comorbidade ou co-ocorrência, né? Então, um dos transtornos que mais habitualmente vem associados é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Também a descalculia, também o transtorno do processamento auditivo, alguns transtornos emocionais, né? Ansiedade, A descalculia. a descalculia, acho que eu falei, a disgrafia, a desortografia. Então, são muito frequentes. Então, o TDAH, muitas pessoas, às vezes, confundem, né? O transtorno do déficit de atenção com a dislexia, só que o transtorno do déficit de atenção não é um transtorno da aprendizagem. Às vezes, a criança falha no desempenho escolar, mas pela atenção, pela desatenção, não tem essa dificuldade de associação fonema-grafema na leitura. Eu queria te perguntar, tem uma pergunta do livro que eu gosto muito. O computador ajuda o disléxico? Porque essas crianças hoje só estão no computador. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Por isso que essa pergunta é... O computador ajuda de várias formas, né? Com o corretor ortográfico, com a organização do que ele escreve na folha. Ajuda também, tem alguns, agora a gente já tem alguns aplicativos que ajudam na leitura, né? Então, é organizador, ajuda o disléxico. Você conversa com disléxicos adultos, principalmente, se não tiverem o corretor do computador, não escrevem nada, né? Agora, só ficar no computador jogando
Tem muitos jogos que ajudam a memória, tem muitos jogos que ajudam a atenção, mas tanto para quem tem TDAH, como para quem tem dislexia, descalculia, precisa ter uma rotina, né? Precisa ter uma rotina, o horário de estudar, ter o tempo do lazer, ter o tempo de se distrair, ter o tempo da intervenção. Não dá para ficar só no computador. Estamos passando por uma situação completamente atípica agora. Então, difícil de controlar, porque antes você mandava sair do computador, agora ele tem que ir para o computador para assistir a aula, não é verdade? Então, tem que ir sabendo dosar isso para que não fique só no joguinho, mas também tem que ter o direito do joguinho. A gente sempre, quando faz encaminhamento, no final de uma avaliação, a gente sempre dá a recomendação das intervenções e também faz um esporte, ele tem que ter um horário para ser criança, né? Não é só as terapias, só estudar. Então, o bendito equilíbrio, que nem sempre é fácil, né? Mas que é importante também para a criança ter aquele tempinho para brincar. Ai, tô vendo tantas amiguinhas queridas. É, tanta coisa. Maria Eugênia, meu bem Sim, querida. Linda, muitas. Maria Eugênia. Tão gostoso, né? O povo parar um pouquinho para ficar olhando a gente. Fico tão feliz. Nossa, pois é, eu tô gostando também. Eu- A gente se sente tão bem, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, que delícia! A E falar de gente não pode dislexia, né? É tão bom. Nossa, eu fico nem horas faz. aqui. A Ô, Áurea, e o gente, método? A gente pode. A gente tem algum método que ajuda o disléxico? bom, o método de alfabetização, a Isso, gente é o método fônico, multissensorial, articulatório da nossa cartilha, ele é facilitando a lindo. alfabetização. Mas por que que esse método Eu ajuda? tenho. Por quê? Porque ele vai usar os vários sentidos e vai ensinar, porque o disléxico aprende de forma sistemática, explícita. Então, a gente precisa contar como é que funciona a nossa língua, né? A leitura, diferente da linguagem, tem que ser ensinada, é um código relativamente novo na história da humanidade, né? Então, tem que ser ensinada de forma explícita, começando dos sons, juntando os sons, as palavras simples, para depois a criança conseguir sozinha entender a chave, para ela mesma decifrar. Então, eu sempre falo que ela precisa, não é uma frase minha, mas ela precisa primeiro aprender a ler, para depois ler para aprender. Então, essa fase inicial, o ideal é que seja assim. O método global é muito visual, só conhecer, memorizar as palavras pode funcionar no comecinho, mas para uma criança que tem dificuldade, confunde muito. Né? Então, se você der um texto logo no começo do ano, a gente vê muitas escolas, né? Dá um texto longo e manda a criança ler e responder como puder, ela fica perdida. Né? Então, é preferível ir com texto simples, palavras simples, e depois a gente vai ampliando e depois ela vai conseguir ler o que ela quiser. Então, se você associar, além de ir ensinando explicitamente aos poucos, você for associando o tato, o visual, a articulação das bocas, tudo isso você vai fazer com que aquilo o corpo aprenda, né? E quando você consegue colocar no corpo, fica muito mais difícil de você esquecer e perder. Então, essa é a forma que a gente acredita. Não, de novo, a palavra não é acreditar. Essa é a forma que todos os estudos mostram
que é a melhor para o início da alfabetização. Ninguém está falando que depois não se deva dar textos, receita, poemas. Claro que sim. Quanto mais riqueza, né, diversidade de gêneros a criança for exposta, tanto melhor. Mas o início, ela precisa ter a chave. Ela precisa aprender e ter as palavrinhas simples, bola, baú, e o pato viu a pata, caiu na lagoa, e aí vai, né? Então, Como é lindo isso, o corpo aprende, né? É o todo que aprende. ao todo. Então, nossa, eu gostei dessa frase. É o todo aprende. E então, A lá na gente cartilha tem a parte, né, tem. multissensorial das letras, e a criança vai aprendendo o movimento, e a gente sugere toda aquela questão dos exercícios iniciais, né, da psicomotricidade, dos exercícios amplos, para depois ir desenvolvendo a coordenação motora fina, coisa que foi ficando para trás e faz tanta falta. Tanta falta. Faz tanta falta. Exata. Eu vejo que eu tenho minhas netinhas pequenininhas e uma delas, a escola quase não trabalhou a coordenação. Então, foi muito difícil para ela recortar, para ela evoluir nessa parte por falta de trabalho. Ela não tem uma dificuldade, mas não foi treinada, né? E aí ela começou a ser treinada e evoluiu. E a cartilha, vale ressaltar que ela foi aprovada pelo MEC, né? Sim. A Nico tá falando, A ótimo. Nico tá lembrando, essa cartilha Ela é linda, eu tenho ela. Ela não tá é aqui muito nesse linda, guarda-roupa. tem toda uma história aí que a gente, Eu, um dia a gente vai falar dela, né? eu Mas tenho ciúmes dela esses dias. A fono da minha filha pediu a cartilha para trabalhar com ela. E eu fiquei com entendi. ciúmes, aí eu tirei cópia para ninguém estragar a minha cartilha. Não, manda ela tem que ter a dela, né, gente? É verdade, eu falei isso pra ela. Eu falei, não, você tem que ter a sua, viu? Ah, não, você já deu, não, você tem que ter a sua. Eu falei isso pra ela. Ah, Então, meu Deus. Angela lembrou essa questão do MEC, assim, aquilo que eu estava falando no começo, né? As coisas não são aleatórias, né? Todas foram testadas. Então, a gente elaborou essa cartilha, toda uma história, depois a gente foi para Brasília várias vezes, ela foi testada em Goiás, em Goiânia, em Brasília, nós ficamos na casa da Maria Eugênia, e, e o MEC aprovou porque a nossa ideia era que ela fosse doada, né, para ser usada nas escolas públicas. Eles aprovaram, mas não fizeram não adotaram. E Que aí a pena. gente publicou, né? Uma pena, mas quem sabe as coisas vão Quem mudando. sabe? É política, aí já é outro segmento, né? E Tem o muita. Áurea, Fala. eu acho que a gente está com o nosso tempo um pouquinho curto. Eu queria que Ah, você falasse um pouquinho para as famílias, né? Sobre assim, orientações para a família com os seus filhos. tá, vou falar. E também queria falar uma coisa, assim, Por que os favor. disléxicos não são iguais. Né? Às vezes a gente vai numa escola, fala assim, acho que tem coordenador que fala, acho que esse garoto não é disléxico, não, porque ele está lendo, sabe? Mas não viu quantos anos ele fez de fono. Então, não são iguais, né? As famílias são diferentes, as dificuldades são diferentes, tem graus de dislexia, né? Então, como a família vai lidar? Primeiro, é entender, né? Entender que essa criança, ela tem uma dificuldade. Ela não é um coitado. Muito pelo contrário. Ele é o Joãozinho que gosta de futebol, que é bom no videogame, que faz natação e tem dislexia, né? Isso não pode ser defini-lo. Mas a família precisa ajudar e muitas vezes tem que ler para ele, ler junto com ele,
tem criança que não dá conta de fazer a lição se alguém não conseguir ler. Ai, meu filho, meu tesouro! Ah, que delícia! Então, a família precisa entender, precisa fazer cobrança também, né? E estimular a ler. Tem muito livro lindo, né? Ir à livraria, deixar que a criança escolha. Tem livros lindos. Esse e a cartilha. Não, mas incentivar. Ah, ele só quer ler quadrinho. Tudo bem. Dependendo da idade da criança, pede para contar o que leu, porque vai organizando o pensamento, vai aprendendo a expressar aquilo que leu. O que você entendeu daqui? Nem que seja 2 figurinhas. O que você entendeu? Conta para mim. Né? Então, você vai trabalhando a compreensão, você vai trabalhando, ajudando em todos esses aspectos. Então, o papel da família é essencial. Se tiver irmãos, mostrar para os irmãos que ele tem uma dificuldade, né, para respeitar isso, cobrar da escola, né, fazer esse meio de campo, né, com a escola, com o profissional, e é isso, principalmente, mas incentivar a leitura e incentivar e ter uma rotina. Eu acho que é muito importante essa rotina do estudo, e ajudá-lo na medida do possível. Quando ele já vai avançando, você vai diminuindo as ajudas. Empoderar, né? Empoderar essa criança, né? E Porque assim ela vai percebendo que ela consegue e a gente vai trabalhando a autoestima também, né? E mostrando para ela, olha, você já conseguiu isso. Olha só, você já avançou. A Ana Júlia foi minha Ai, paciente Ô, Ana querida. Júlia, você tá falando uma coisa assim perfeita que o mês passado eu passei na escola do meu filho. Esse tal preconceito de Olimpíadas na escola. Sabe? Ah, É uma coisa que me tira do sério. E aí você vai na empresa que está fazendo essas Olimpíadas, ela fala que ela dá só mais tempo na prova. entendi. Isso quer dizer, eu acho um super preconceito, porque, sabe, não é bem assim Não é também. só isso, né? Tem Não é só vários isso. ajustes, né? Gente, tem muito assunto para falar desses ajustes todo da Tem. escola, da avaliação, mas é importante, o que eu acho mais importante é o professor entender. E esse olhar do professor, a palavra do professor, pode ser transformadora. Ah, Às é. vezes, só a criança perceber que esse professor está com ela vai. Então, o professor entendendo, perceber que não é que ele é malandro, não é que ele é preguiçoso, não é que ele quer usar a minha dislexia, ele tem uma dificuldade. E se você ajudar, se você compreender o olhar do professor, a palavra do professor, pode fazer toda a diferença na vida dessa criança. Então, E eu acho que a gente está no bom caminho, né? Parece que acho que as escolas estão se abrindo, as evoluiu escolas muito, 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 muito. muito. Quando As eu escolas, comecei agora, nossa, as escolas estão se abrindo, as escolas estão procurando quem fala de dislexia, sabe? estou fazendo os cursos, né? Lá na BD a gente tem os Muito. cursos 2 vezes ao Ah, ano. vamos falar um Muito pouquinho da professor. BD? Vamos, aí você que sabe o tempo. Eu que É, não tá sei. acabando. A gente tem 5 minutinhos, mas vamos falar da BD. Ó, para ninguém esquecer, nosso livro amado, aquele que fica na bolsa, a professora fala, você mostra. Reunião de escola, você mostra. Dá um print, mostra e fala para comprar lá na BD, né? Isso, Isso. temos Vamos. lá. A ABD, ela tem. Eu procuro a ABD, ela tem uma equipe toda, eu faço tudo por lá, Áurea. Exatamente. Você vai fazer toda a avaliação. A gente atende crianças, adultos, muitos adultos têm nos procurado.
Tem a avaliação do processamento auditivo e audiometria também a gente faz lá, a intervenção, tem cursos, todas essas palestras, lives, tem as pesquisas que várias universidades estão fazendo em parceria lá com todo o nosso material. Então, a gente tem vários cursos, teve agora um curso de estudo de caso com a Angela Inês. Então, a gente procura abranger, né, ao máximo, divulgar ao máximo, e temos esses materiais, tem as reguinhas, tem a cartilha. Tem os materiais de apoio também gratuitos, gente, lá no site, que eu imprimi um monte, dei para todo mundo que é professor, porque aqueles materiais são muito ricos, baseado em pesquisa, né, Áurea? Tudo como eu falei para você, tudo é baseado em pesquisa, então o nosso site, eles procuram atualizar, pode acompanhar, que sempre tem alguma coisa lá, uma novidade. E em dezembro vai ter alguma coisa? A Nico escreveu em dezembro. Nico, fala pra gente o que vai acontecer em dezembro. Conta pra nós. Ah, a gente vai ter uma grande surpresa em dezembro. Você também ficou surpresa. Ó, você ficou surpresa também. Eu sei que vai com o Papai Noel. Jura? Vai ter surpresa, então vamos esperar a surpresa. Então, olha, gente, segue lá. Ó, quem precisar, tem todo mundo lá na BD, né? Pode falar com o João. O João, eu vou colocar aqui na live o endereço. E gostaria que você deixasse uma super mensagem para todos nós, a minha Áurea querida, que eu me apaixonei por você. Bom, primeiro agradecer a todos as palavras carinhosas, e eu acho que a minha mensagem é essa, né? Vamos levar a informação, o respeito, pensando que uma palavra nossa pode estar ajudando a muitas crianças, né? Então, é isso, vamos levar a informação, é disso que o disléxico precisa. Avisa que você... Avisa que eu vou estar... a Ana Júlia falou para avisar ela da surpresa, porque ela vai estar lá em São Paulo. É isso, né, Ana Júlia? Pode deixar, a surpresa vai ser divulgadérrima. Ah, vai, porque eu também vou divulgar. Olha, obrigada a todo mundo que estava aqui, ficou escutando a gente, principalmente essa Áurea linda, é uma Áurea mesmo, né? Obrigada, é uma Áurea. Muito obrigada, gratidão mesmo por você ter parado um pouquinho sua noite. 2021, a Áurea vai ter umas perguntinhas do projeto, aí é surpresa. A BD em peso vai estar comigo, se Deus quiser. A Maria Eugênia também vai estar comigo em 2021. Se Deus quiser, nós vamos fazer muita coisa, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Eu agradeço a todos de coração a participação e a você especialmente. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço. Fica com Deus, Deus abençoa. Amém. Que bom. Tchau, tchau. Tchau.